Então, Mateus 24, versos de 1 a 3. O tema, reconhecendo o fim para ter esperança. Primeira parte, tá bom? Nós vamos dividir em pelo menos 4 partes esse mesmo tema, reconhecendo o fim para ter esperança. Mateus 24, versos de 1 a 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Olha que texto maravilhoso. Em conformidade com esse texto, alinhado a ele, está também Marcos, capítulo 13, versos de 1 a 4. Pequenas diferenças em Marcos 13. Se você quiser ir lá e ler comigo, Marcos 13, de 1 a 4. E diz assim, Marcos 13, de 1 a 4. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Vocês estão vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Pequenas diferenças entre Marcos 13 e Mateus 24. Essas diferenças são por conta de públicos diferentes. Então Marcos cita o nome dos apóstolos, não é? E também que os discípulos fizeram referência às pedras do templo. Mateus já não cita o nome dos apóstolos e nem essa questão de quão vislumbrante eram as pedras do templo, né? Pequenas diferenças, nós vamos abordar esse texto a partir de Mateus 24. Esse sermão de Jesus, entrando em Mateus no capítulo 24, Marcos 13, em Lucas ele se repete também, apenas em João que esse discurso ele não é tratado. Mas esse discurso de Mateus 24, ele é chamado de um discurso escatológico de Jesus. Talvez aí até o tema na sua Bíblia esteja alguma coisa relacionada a isso, a sermão escatológico de Jesus. Um momento em que Jesus anuncia coisas que aconteceriam então no futuro. Esse ensino de Jesus, então, sendo chamado de o sermão escatológico, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, então, é essa questão desse conceito, escatologia, e por que existe nas escrituras escatologia. Eu quero fazer isso porque grande parte dos meus alunos do seminário, depois eles ouvem essas aulas, né? E eles querem aprender também a partir dessas aulas, né? Então eu entendo que é importante até para ajudá-los também no futuro. Primeira coisa, eu vou falar sobre então essa questão do conceito escatológico e por que ele se encontra nas escrituras, tá bom? Escatologia significa o estudo das últimas coisas. É uma junção de duas palavrinhas, eschaton ou eschatos, do grego, e logia. Logia é estudo, eschaton, últimas coisas. Aí juntando fica estudo das últimas coisas, estudo das coisas que hão de acontecer.
A escatologia dentro da Sagrada Escritura, ela está espalhada por vários textos. E geralmente quando a gente fala de escatologia ou de fim dos tempos, fim das últimas coisas, as pessoas geralmente pensam mais no livro de Apocalipse, né? Talvez você também pense sobre isso. Mas a escatologia, ela está espalhada dentro da Sagrada Escritura. Esses textos proféticos falando sobre escatologia existem em vários textos. Eles estão em Daniel, eles têm em Ezequiel, eles têm em Zacarias, eles têm aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas, eles têm em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, eles têm em 2 Pedro, eles têm também em Timóteo e eles têm também em Apocalipse, vários lugares da Sagrada Escritura. E por que é que a escatologia, o estudo das últimas coisas, está dentro das Escrituras? Por que as Escrituras tratam dele? Primeira coisa, para nos mostrar que nós temos um Deus soberano sentado no trono do universo. E de lá ele governa todas as coisas. Nada sai do seu controle. Portanto, o final já está contado. Na nossa linguagem, então, Deus deu um spoiler do final, entendeu como é que é? Deus contou o final já de antemão para nós. Pode fazer o que quiser que o final já está contado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que a escatologia, quando ela é criada, quando ela ganha mais força, é num período que nós chamamos de período intertestamentário, que é aquele período de 430 anos em que Deus fez silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há um período ali de 430 anos em que Deus silenciou a voz profética a nível nacional. Não havia mais profeta falando para o povo, né, a nível nacional. Até que chega João Batista e então o povo percebe, Deus nos enviou novamente um grande profeta para nos falar. Nesse período de 430 anos, surge muito destes escritos que nós chamamos de escritos apocalípticos ou apocalíptica, que tratam bastante dessa questão da escatologia. Então, o fundamento pelo qual surgem estes escritos escatológicos, apocalípticos, é para alimentar a esperança do povo, é para animar o povo, é para que o povo possa descansar em Deus. Portanto, quando nós olhamos para os textos apocalípticos, escatológicos da Sagrada Escritura, Apocalipse, Daniel, Zacarias e todos os demais que eu citei aqui, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o princípio por trás deles é para colocar alegria no meu e no seu coração. Não é para obscurecer nada, é para trazer alegria. Esses estudos de escatologia se dividem na Sagrada Escritura em duas grandes áreas. Talvez você não tenha percebido isso, mas eu vou te ajudar. As duas grandes áreas é a seguinte: é escatologia individual e escatologia geral. Na escatologia individual, o nome já diz. É uma escatologia, é o fim das coisas em relação a mim, em relação à minha alma. O que significa morte? Para onde vai a minha alma depois que eu morrer? O que vai acontecer com a minha alma? Então, essas coisas são tratadas naquilo que nós chamamos de escatologia individual. Mas há, por exemplo, aquilo que nós chamamos de escatologia geral. Individual, ela é mais localizada em relação ao indivíduo, em relação a mim, a você, a nossa alma, tá? E escatologia geral é num âmbito, então, mais amplo. Ela trata de povos, reinos, nações, não é? A consumação de todas as coisas num âmbito mundial. Por exemplo, o retorno de Cristo e julgamento de todas as nações,
o julgamento de todos, o trono branco, enfim, esse processo do julgamento, a condenação do diabo, seus demônios e também dos ímpios, está numa escatologia global, uma escatologia a nível mais mundial, né? Então ela se divide nessas duas grandes áreas. O que nós temos aqui no nosso Senhor Jesus Cristo é ele fazendo uma profecia escatológica em um nível dentro da nação de Israel, né? Então nós podemos enquadrar essa escatologia ou esse anúncio profético do nosso Senhor Jesus Cristo dentro da escatologia geral, porque trata de um povo como um todo. Envolve romanos, envolve outras nações, não é? Então nós podemos colocar ela dentro da escatologia geral. Segunda coisa que eu quero fazer agora é te dar um pouco do pano de fundo dessa profecia, que nós vamos começar a estudar ela e que está em Mateus 24. Esse é um momento em que os judeus eles estão assim em relativa paz com os romanos, né? Os judeus eles estão em submissão aos romanos nesse momento. Você pode perceber isso pelos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você percebe que há pequenos focos de tensão ali, mas há uma relativa paz entre os judeus e os romanos. Os judeus estão em submissão aos romanos, eles estão pagando os seus tributos, os seus impostos, à medida que são cobrados, e eles estão debaixo também da proteção do Império Romano nesse momento. Pequenos focos de rebelião, mas são dentro da nação, são pequenos focos. São pequenas coisas que dá para se resolver nesse momento, né? Esses focos de insubmissão, esses focos de rebelião, geralmente acontecia por aqueles que nós chamamos de os zelotes. Lembra deles? Entre os apóstolos tem um deles, os zelotes. Eles se levantam e lutam contra a opressão do Estado romano. E essa luta é uma luta armada, é uma luta pela espada e pela força mesmo. Esses zelotes também é um grupo que, com certeza, assim como os demais judeus, esperava que quando viesse o Messias, esse Messias pudesse repelir essa força do Estado, pudesse dominar essa força do Estado pela espada, pela força, né? E então dar uma relativa liberdade e tranquilidade para o povo judeu. Nós sabemos que pelos relatos bíblicos esta não é a obra que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer na sua encarnação. Não é isso. Por isso então alguns judeus, muitos deles, né, e zelotes também, ficam decepcionados quando Jesus se apresenta como o Messias, porque o Messias que eles esperavam era um Messias igual a Moisés. O Evangelho de Mateus, o Messias, ele é tratado como se fosse um Moisés, um segundo Moisés. O povo, assim como Moisés tinha libertado o povo hebreu do poderio egípcio, né, daquela escravidão egípcia, o povo no Novo Testamento, nos dias de Mateus, nos dias de Jesus, esperava que o Messias fizesse a mesma coisa, libertasse o povo judeu da opressão do Império Romano. Não foi isso que Jesus veio fazer, né? Então, isso gera neles alguma frustração de expectativa. Esse momento é a última semana já do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está caminhando na última semana. Estes já são os desenvolvimentos finais antes da sua crucificação. Começam a aumentar os debates, as críticas, começa a aumentar a murmuração contra nosso Senhor Jesus Cristo. Sacerdotes religiosos já estão
buscando ocasião para poder matar nosso Senhor Jesus Cristo, e ele já está na sua última semana. Muito comum na vida de Jesus e na vida dos demais discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo irem de manhã para o templo, ouvirem a palavra no templo, ouvirem a mensagem, ler as escrituras, cantar e depois sair e ir para o Monte das Oliveiras. Isso parece ser algo comum na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que ele tomava o caminho do Monte das Oliveiras também para poder ter períodos de oração e momentos em que ele ia instruir o povo. É este o desenrolar aí de Mateus 24. Quando Jesus saía então do templo com os discípulos e tomava o caminho do Monte das Oliveiras, que ficava fora dos muros da cidade, né? Eles subiam. Esse monte não é um monte íngreme como nós estamos acostumados, né? Eles subiam e de lá tinha uma perspectiva da cidade toda. Eles conseguiam ver a cidade toda do Monte das Oliveiras. E em especial estava o templo, né? Eles olhavam então e viam o templo de longe, né? E essa era para todos eles uma grande visão, uma visão majestosa, uma visão gloriosa. Esse templo que nós estamos falando, e eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre ele aqui porque é importante, ele está construído sobre uma das montanhas mais importantes da Sagrada Escritura. O nome dela é Monte Moriá. É no Monte Moriá que Abraão vai sacrificar Isaac, né? Lembra aquela passagem bem lá no começo da Sagrada Escritura? É sobre este monte que Abraão vai sacrificar Isaac. É sobre este monte que se constrói o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, e o segundo templo, que é chamado de o Templo de Herodes. Vá comigo em Gênesis 22, 1 e 2, para você ver. Gênesis 22, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu hei de lhe mostrar. Este templo, então, para o qual nosso Senhor Jesus Cristo e os discípulos estão olhando, ele estava construído sobre esse monte, que no passado foi o monte sobre o qual Isaac seria sacrificado. Por que eu estou dizendo isso para você? E você dizendo, pastor, mas que importância há nisso? Muita. Isso quer dizer que a história humana, ela não está aquém da vontade de Deus. Ela não está longe dos compromissos de Deus e da vontade de Deus. Este monte Moriá, que inicialmente era o monte onde seria sacrificado Isaque, é um monte onde Deus determina também a construção do templo, do primeiro templo e do segundo templo. Quero falar com você um pouquinho sobre essa questão da história do templo, tá bom? Os discípulos, eles estão exaltando as pedras do templo. Marcos 13, versos de 1 a 4, os discípulos olham, Senhor, olha o tamanho dessas pedras, olha que pedras gloriosas, olha que pedras formidáveis, olha que construções. Mateus 24, versos de 1 a 3 também fala desse espanto deles em relação a essa construção do templo, essa obra arquitetônica, né? Chama a atenção deles, com certeza, porque é algo muito formidável mesmo. Eu quero entender com vocês um pouco dessa história do templo, tudo bem? O primeiro templo que é construído, ele é construído por Salomão, filho de Davi.
Você deve se lembrar, no Antigo Testamento, Davi queria levantar a casa de Deus, Davi queria construir esse templo. Primeiro o profeta permite, depois Deus fala ao profeta e o profeta diz não. As suas mãos, Davi, derramaram muito sangue. Quem vai construir o templo não é você, é o seu filho. Davi fica feliz porque alguém da sua linhagem construiria o templo, e nesse caso foi Salomão, não é? Que construiu o templo, então, que é o templo que nós chamamos de o Templo de Salomão. Acontece que o povo vai se degradando, vai se degenerando. Salomão abre as portas para a divisão em Reino do Norte e Reino do Sul, que vai se concretizar com o filho de Salomão, Jeroboão. É nesse tempo que as tribos vão se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte formado por 10 tribos e o Reino do Sul formado por 2 tribos apenas. A partir deste momento dessa divisão, o povo começa a entrar numa degradação moral e espiritual. Os profetas, os livros menores dos profetas, Amós, Oséias, Obadias, a maioria deles trata a respeito dessa degradação espiritual no Reino do Norte e no Reino do Sul, que Deus lhes visitaria com a sua ira, não é? Com o seu juízo, se isso não fosse resolvido. O Reino do Norte, como você bem sabe, levanta para si locais de adoração. Agora o rei não permite mais que o povo vá até o Reino do Sul, até Judá, até o templo, para oferecer sacrifícios, holocaustos para adoração. E ele mesmo constrói altares de adoração e locais de adoração no Reino do Norte para impedir a saída do povo até o Reino do Sul. O medo dele é que o povo, indo até o Reino do Sul, apegado com o templo, não voltasse mais. Pois bem, o processo vai se degenerando espiritualmente. Os profetas são levantados por Deus e anunciam o juízo de Deus contra essa idolatria, contra essa degradação. O livro do profeta Amós diz que os juízes eram comprados por preço de chinelo. O direito do pobre ele era retirado. A justiça era sufocada, como se você pegasse uma criança, enfiasse de cabeça dentro de um balde d'água e sufocasse essa criança ali. Uma criança que não tem força para lutar contra você. O pobre era então, tinha o seu direito removido, extraído, juízes eram comprados, havia muita corrupção. Então, os profetas levantam a sua voz contra este estado de coisas. O coração dos sacerdotes, dos religiosos, estava corrompido também nesse momento, né? Haviam se entregado à idolatria, ao dinheiro, ao poder. E Deus levanta então seus profetas para falar contra isso. Não é? À medida então que o povo resiste à mensagem profética, vem o primeiro cativeiro em 722, que é o cativeiro assírio. O povo do Reino do Norte, então as 10 tribos são invadidas, há muito morticínio nessa primeira invasão. Os assírios são extremamente truculentos e violentos. Eles invadem então o Reino do Norte, formado por 10 tribos, e levam então aquelas pessoas que sobraram, leva para o reino, então para a Síria, e lá esse povo é diluído entre os assírios. O Reino do Norte nunca mais retorna desse cativeiro, não é? O Reino do Sul também é invadido, e é no Reino do Sul que está o primeiro templo, no Monte Moriá. No Reino do Sul havia apenas 2 tribos. Eles são invadidos mais tarde pelo império que nós chamamos de Império Babilônico, né? Eles são então invadidos nesse momento,
E este templo, a cidade e os muros da cidade são destruídos, são queimados a fogo, né? Aí está a destruição do primeiro templo, o templo de Salomão, né? Aqueles que sobram são levados para o cativeiro babilônico. Lá na Babilônia você ouve falar então de Daniel e os seus amigos, eles estão na Babilônia nesse momento. Aconteceu então a destruição do primeiro templo. Passando os anos, retornam deste cativeiro babilônico Esdras e Neemias. Lembra deles? Esdras e Neemias começam o processo de reconstrução dos muros. Você deve se lembrar, quando você lê Neemias e Esdras, você percebe isso. Há muros sendo reconstruídos, há muita dificuldade para a reconstrução do templo e vara anos adentro. O que acontece agora é que nós temos, então, com a volta de Esdras e Neemias, a reconstrução do segundo templo, dos muros da cidade em Esdras e Neemias. O que acontece agora é que tem um homem, um imperador romano no poder, e esse imperador é chamado de Herodes. Lembra dele? Aquele que mandou matar nosso Senhor Jesus Cristo quando era criança. Lembra dele? Isso está em Mateus capítulo 2, verso 13, quando ele dá ordens para que as crianças sejam assassinadas, porque o rei dos judeus havia nascido. E Herodes não queria uma concorrência. Herodes, então, ele tem uma família que é ligada aos judeus. Se não me engano, a família dele é Idumeia, é uma família que tem ligação com o povo judeu, e ele quer fazer nome com os judeus, ele quer se engrandecer diante dos judeus. Então o que ele faz? Vamos então ajudar no processo de reconstrução do templo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nasce, Herodes e o povo judeu estava reconstruindo o templo há pelo menos 15 a 20 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba o tamanho da obra arquitetônica e que está chamando a atenção dos discípulos nesse momento. Algo que já estava sendo construído há 15 anos ou 20 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Herodes, então, ele dá início a essa reconstrução desse templo. É um templo bonito, é um templo caro, é uma obra arquitetônica enorme, enorme, é algo de fato estrondoso mesmo, né? À medida que este templo então vai sendo construído, né? O pináculo do templo onde nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado tem mais ou menos 30 metros de altura, para você ter uma ideia do tamanho do templo, da sua extensão. 30 metros de altura, onde nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado. Em Mateus 4, quando foi tentado pelo diabo, ele foi transportado para o pináculo do templo, né? Tinha pelo menos 30 metros de altura, para você ter uma ideia do tamanho da obra arquitetônica, né? Todo judeu pagava imposto para a construção dessa obra, para a reconstrução desse templo. Nosso Senhor Jesus Cristo e Pedro também pagaram imposto, né, devido para a construção dessa obra. Então esse dinheiro não saía do Estado, saía do bolso do povo judeu para construir aquela obra, né, o segundo templo, que é chamado de Templo de Herodes. Herodes importa pedras de outros lugares. Para você ter uma ideia do espanto dos discípulos em relação a essa obra, algumas dessas pedras, quando deitadas, elas têm mais ou menos 1,5 metro de largura. De tamanho, elas têm mais ou menos de 6 a 8 homens, um sobre o outro. 6 a 8 homens, e elas são colocadas deitadas uma sobre as outras. Essas pedras, elas não usam massa, não usam nenhum tipo de cola entre elas, ficam mais ou menos 2 dedos de distância uma da outra.
quando ocorre terremotos em Jerusalém, elas não se quebravam, né? Elas iam se fixando e iam dançando e ganhando mais aderência entre elas. Pedras extremamente pesadas, né? O tamanho aí de uma pedra dessa, dá para você calcular aí uns 8 homens, 6 homens um em cima do outro, pelo menos aí 8 metros de altura, 9 metros de altura cada pedra dessa. É por isso que os discípulos ficam espantados, o tamanho dessas pedras. A obra arquitetônica é realmente muito bonita, muito bela. Os discípulos, então, olhando para essa obra arquitetônica, eles fazem muitas perguntas para Jesus, espalhadas nos 3 evangelhos. Quando é que esse templo vai ser destruído? Jesus tem um embate ali com os religiosos e diz que esse templo vai ser destruído e que não ficará dessas pedras grandiosas, não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos ficam espantados. Quem é que vai mover essas pedras? Precisa de um poder sobrenatural grande para mover essas pedras, né? Eles perguntam então para Jesus, né? Quando é que esse templo vai ser destruído? Jesus tinha entrado no embate e tinha dito, ó, esse templo que vocês estão vendo, ele vai ser destruído. Vocês estão construindo, mas ele vai ser destruído. Os discípulos, quando, né? Segunda pergunta que eles fazem, que sinal haverá da destruição do templo? Por que é que o templo será destruído? Você sabe por que o templo foi destruído? Nós vamos ver isso aqui. E aí os discípulos fazem uma pergunta muito interessante também, que eu acho que é a melhor pergunta do estudo. Qual o sinal da tua vinda? Qual é o sinal da tua vinda? E essa nós vamos responder já agora. O sinal da vinda de Jesus é o cumprimento da profecia passada, é o cumprimento da destruição do templo. Olha, quando vocês verem que as minhas palavras estão se cumprindo, que este templo que vocês estão vendo aí agora será destruído, esse é o sinal da minha vinda. O cumprimento das primeiras profecias é o sinal da minha vinda, é a certeza de que eu vou voltar. Jesus então se refere a essa destruição desse segundo templo, que agora é o templo de Herodes. É uma profecia escatológica, né? Ele aponta para o futuro e diz, ó, esse templo grandioso, essa obra arquitetônica vai ser destruída. E Jesus já tinha feito isso antes em muitas ocasiões, essas profecias escatológicas, né? De uma maneira individual, por exemplo, quando ele fala para Pedro, Pedro, tu darás a tua vida por mim, não cantará o galo, sem que você me negue 3 vezes. E de fato, Pedro nega nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra da passagem? Também ele, depois da sua ressurreição, diz a Pedro, Pedro, tu me amas? Você lembra da passagem? Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Pedro já está contrariado. Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando você ficar mais velho, Pedro, eles vão te atar e vão te levar para onde você não quer ir. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, estava falando do tipo de morte que Pedro ia morrer. É nesse momento que Pedro então fica inculcado. Perguntei, João, Senhor, o que o Senhor diz dele? Aí Jesus diz, não, Pedro, o negócio é com você. O que te importa se eu quero que João fique até que eu volte, né? Então, Jesus já havia feito estas coisas anteriormente diversas vezes, essas profecias escatológicas, quer num cunho individual, quer num cunho mais geral, como nós estamos vendo aqui então. Mateus 24, de 1 a 3. Então, o que acontece agora? Os romanos, então, são um emissário de Deus para a destruição do povo judeu e também do templo. Eles vão vir com poder agora sobre os judeus e vão armar uma grande destruição do templo. E o motivo pelo qual os judeus vêm e destroem o templo é porque o povo judeu havia resistido à palavra profética dos profetas anteriores. Eles, inclusive, mataram João Batista. Você lembra da passagem? A cabeça de João Batista veio numa bandeja. E agora mataram o rei do universo. O Filho de Deus foi morto também. Então, o segundo templo, o templo de Herodes,
vai ser destruído como uma visitação do juízo e da justiça de Deus sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel. Eu quero ver com você, eu quero dar essa resposta aqui agora, já para que você fique com isso. Mateus 22, de 1 a 7. Olha lá comigo, Mateus 22, de 1 a 7. Diz assim: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo, Jesus está anunciando de novo a destruição do povo judeu e do templo. O rei dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, enviou os servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda que já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para casa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, um para o seu negócio, outros, agarrando os seus servos, o maltrataram e mataram. Verso 7. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Vão, pois, para as encruzilhadas, os caminhos, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Jesus contou uma parábola, então, anterior, não só essa parábola, mas outras parábolas também. Nós temos Mateus 23, de 35 a 38. Não vou ler aqui agora, porque senão o tempo se estende demais, tá bom? Mateus 23, de 35 a 38. Lucas 19, 43 a 44 também fala disso. Jesus já está prenunciando que o motivo pelo qual eles serão invadidos, destruídos e o templo será derrubado é porque eles mataram os profetas e também vão matar agora o Filho de Deus. É por isso que o templo será destruído, é por isso que essa invasão então acontece. Os judeus que estavam em relativa paz com os romanos decidem se rebelar. Aqueles pequenos focos de rebelião que aconteciam com os zelotes agora se amplia e ele ganha um cunho mais forte a nível nacional. Acontece que, diante dessa rebelião, no ano 66, o imperador que estava agora no trono, o imperador Vespasiano, alguém extremamente truculento e com ele não tem muita paciência, ele envia seu filho Tito, o general Tito, para cercar Judá, para cercar o povo e então abafar aqueles focos de rebelião que estava acontecendo contra o Estado. Isso acontece no ano 66. O imperador Tito vem então de Roma para os judeus e no caminho ele encontra aqueles que nós conhecemos como os essênios. Eles destroem os essênios por completo. Dá tempo só dos essênios guardarem alguns dos seus livros, e isso o doutor Silva, se você colocar lá parte de arqueologia bíblica, você vai conseguir ver muita coisa que ele fala muito interessante. Os essênios conseguem guardar os seus livros, as suas bibliotecas, mas não dá tempo de mais nada. Estes livros são encontrados mais tarde e chegam ao nosso conhecimento como os livros ou pergaminhos do Mar Morto, né? Eles conseguem então guardar pelo menos as suas bibliotecas. Tito para fora dos muros da cidade então e cerca o povo durante 4 anos. 4 anos o povo vai ficar cercado dentro da cidade. Muito comum nesses ataques de guerra serem cortadas a água e a comida do povo. O povo fica cercado dentro da cidade sem água e sem comida. Muitos vão morrendo então de fome e de sede. 4 anos mais tarde, então, Tito consegue penetrar os muros da cidade e Flávio Joséfo vai contar que muitos judeus tentaram sair por este buraco e foram mortos pelos romanos, pelos soldados do imperador Tito nesse momento.
O que acontece então? Muitas pessoas nessa época, por fome, por sede, começam a comer pessoas mortas. A coisa começa a ficar realmente gravíssima. Um dos generais judeus é aquele que nós conhecemos como Flávio Josefo. Flávio Josefo é um dos generais judeus e nós vamos ver que ele vai ser poupado. Então, Tito cerca, no ano 70 ele invade Jerusalém. O Flávio Josefo vai dizer que nessa invasão o Tito, o general Tito, ele mata mais de 1 milhão de judeus. São soldados, são mulheres, são crianças, são velhos. Ele conta que mais de 1 milhão foram mortos nessa invasão. Nessa invasão, quando eles de fato rompem os muros da cidade e entram para dentro da cidade, muitos judeus se escondem dentro do templo. O segundo templo, o templo de Herodes. Um dos soldados, diz Flávio Josefo, pega um tição de fogo e eu acho que ele com uma flecha fez aquela flecha atravessar a janela do templo. Dentro do templo há muitas cortinas e aquela flecha inflamada entra, aquele petardo, Josefo chama de um petardo, entra pela janela e começa então o fogaréu dentro do templo. E muitas flechas são enviadas lá para dentro. O fogo dentro do templo, ele é tamanho que a prata e o ouro dentro do templo chegam a derreter. Você imagina as pessoas que ficaram dentro do templo então. Esse ouro, essa prata que derrete, eles entram por entre as pedras. Lembram das primeiras pedras que eu falei? Aquelas pedras grandiosas e tal. Como pegar esse ouro e essa prata que derreteu por entre as pedras? Como é que nós vamos fazer para pegar? Vamos derrubar tudo para poder pegar essa prata e esse ouro que derreteu. Agora as pedras são derrubadas. À medida que elas são derrubadas, umas de 10, 15, 20 metros de altura, elas se quebram, viram um verdadeiro monturo de pedras para os soldados poderem pegar o ouro e a prata. O Dr. Silva conta que nem Vespasiano e nem Tito conseguiram impedir a fúria dos soldados nesse momento, nesse processo de destruição. O templo então vem abaixo, a cidade é destruída neste ano 70, depois de nosso Senhor Jesus Cristo então. Um dos judeus que sobram é Flávio Josefo. Ele é um dos generais do povo judeu. Ele foi poupado por Tito. Ele tinha capacidades de escrita histórica, então ele foi poupado e levado para Roma. É de lá que ele escreve, por exemplo, aquele livrão que nós temos grande, chamado de A História dos Hebreus, publicado pela CPAD, né? E conta dessa luta, dessa invasão romana, contra dessa destruição do templo, enfim, aquela profecia de nosso Senhor Jesus Cristo que ele diz, não ficará pedra sobre pedra, se cumpre no ano 70, com o imperador Vespasiano, seu filho Tito, agora como general, invade a cidade e arrasa a cidade, acaba com tudo, né? É aí também que nós podemos entender outras afirmações da Escritura. Eu vou ler uma para você e você já vai se lembrar dela. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Não lembra desse texto? Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Lembra dessa passagem? Sabe o que acontece com as mulheres que amamentam, mulheres grávidas? Alguns soldados bastante truculentos cortam a parte de baixo da barriga das mulheres e o feto cai morto no chão. As mulheres que amamentam também é muito comum cortar o seio fora, tamanha truculência dos soldados. É uma violência fora do normal.
Então, agora está aí a cidade destruída e a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao templo cumprida. 70 anos, pelo menos 37 anos, 40 anos depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o templo, toda essa obra arquitetônica belíssima, é então colocada abaixo. Pastor, por que eles destroem o templo mesmo? Porque o povo judeu rejeita a mensagem dos profetas, mata os profetas antes de João Batista, o próprio João Batista, mataram o profeta dos profetas, né, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então são visitados pela ira de Deus, né? Depois dessa vitória do imperador Vespasiano, né, apesar de que seu filho Tito está à frente do exército, é levantado um arco que você pode ver também pela arqueologia, chamado de o Arco de Tito. É uma referência a essa vitória romana sobre os judeus naquele momento. O Arco de Tito tem, estava vendo as questões arqueológicas, tem pelo menos 15 metros de altura e é um arco mesmo, muito bonito, imponente, né? Quem manda construir esse Arco de Tito é Domiciano, irmão de Tito e filho de Vespasiano. Se você se lembrar, nos dias de João, do apóstolo João, quando ele é exilado na ilha de Patmos, quem é que está no poder? Possivelmente Domiciano, extremamente truculento, alguém que matou muitos cristãos também. É Domiciano que manda levantar esse arco em memória ao seu irmão, o imperador Tito, e esse arco está lá até hoje. Você pode ver lá, entra no Google lá, você vai ver esse arco lá. Recordando aí a destruição de Jerusalém e a vitória do Império Romano, ok? Dito isso, a primeira profecia de nosso Senhor Jesus Cristo aponta ou afirma que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Dito isso, deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem algumas perguntas aí, tá bom? Pra gente responder, porque a gente já tá chegando aí na conclusão, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, coloque aí nas mensagens aí pra gente poder conversar, tá bom? Ok. Reconhecendo o fim para dar esperança. Obrigado, meus irmãos, pela ajuda aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O único vestígio deixado do segundo templo que se pode ver é o Muro das Lamentações. Meu irmão Diácono André, muito bom. Pela arqueologia agora, você pode entrar lá e ver o Dr. Silva lá falando também, você vai perceber o seguinte, que aquilo que restou do segundo templo, do templo de Herodes, ele virou aquele domo que é chamado de o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar. A maior parte, a parte mais bonita que sobrou é a Mesquita de Omar, o Domo da Rocha. Há uma cúpula amarela de ouro, né, muito bonita. Só que essa Mesquita de Omar, com essa parte exuberante, linda que ficou, é dos muçulmanos. A melhor parte ficou com os muçulmanos. Então você escuta dali muitas orações, muitos cânticos. E os judeus ficaram apenas com a parede, que é essa parede que o irmão André está falando. Essa parede que é o Muro das Lamentações, que você vê os judeus ali, né, balançando a cabeça, né, e orando e cantando ali diante do Muro das Lamentações. Nesse Muro das Lamentações também tem pequenos buracos ali onde são colocados pedidos de oração e de agradecimento ali nesse Muro das Lamentações. A imponência, a obra arquitetônica vem abaixo pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e ela é cumprida. Mateus 24, Marcos 13, versos de 1 a 4. Realmente a palavra do Senhor se cumpriu e é a marca, como eu disse aqui para vocês, de que a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vai
acontecer, ela é certa. A destruição do templo, é o sinal que Jesus dá da sua segunda vinda. Olha que maravilhoso. Diante de toda essa questão histórica, meus amados irmãos, que anima, que nos dá o conhecimento, nos ajuda a entender muitas coisas a partir das profecias das Escrituras, queria fazer algumas aplicações diante disso. Primeira coisa é que nós podemos ter certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. As profecias feitas por Jesus, a grande parte delas já se cumpriram e as demais estão seguindo em cumprimento. Não é? Nós estamos nesse momento, eu e cada um de vocês, nós vamos ver no estudo que vem, que nós estamos no período chamado de o princípio das dores. Diante disso, sabendo disso, primeira coisa, que nível de santidade eu e vocês, como igreja, devemos estar neste momento, devemos estar aqui caminhando agora. Qual o nosso nível de santidade? Será que a gente já tem abandonado a busca do Senhor? Será que a gente tem abandonado a leitura e o estudo da palavra, a oração? Será que a gente tem abandonado, mesmo que em momentos aí de que estamos aquartelados, como diz o presbítero Rui, né? Estamos quarentenados, mesmo nesses momentos, você pode pegar a palavra do Senhor, pode ler a palavra do Senhor, pode adquirir bons livros e ajudar, para que te ajudem no entendimento da palavra de Deus. Né? Primeira coisa, essa questão então da santidade. Segunda coisa, essa questão da santidade de vida aponta para a nossa esperança e expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não estou aguardando em santidade, é porque eu não tenho nenhuma expectativa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as profecias estão aí, elas estão se cumprindo cabalmente, como nosso Senhor Jesus Cristo as profetizou. Né? Eu e vocês, como igreja, devemos viver esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande ápice da história da igreja é este retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então nós devemos viver em santidade aguardando. Terceira coisa, amados irmãos, a igreja, à medida que toma conhecimento desses fatos escatológicos, não é para alimentar sua curiosidade, mas é para transformar a sua mente e o seu coração. É para fazer com que você e eu vivamos em esperança, mas também estejamos alerta, vigilantes, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vigilância é requerida de nós. Nós devemos estar como as 5 virgens, as noivas virgens, esperando o Senhor com as candeias preparadas. Né? Nós devemos estar aguardando nosso Senhor Jesus Cristo com expectativa e com santidade de vida. Nós devemos estar aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo também com o espírito correto. Não é aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo sem esperança, triste, acabrunhado, ainda que de vez em quando a melancolia nos pega um pouco, mas é para aguardar com esperança. Né? Quando Ele voltar, estas coisas ruins terão fim. Deus possa falar ao seu coração, possa te ajudar a alcançar esperança quando você reconhece o fim. Esse é o nosso tema, reconhecendo o fim para ter esperança. Que Deus possa te abençoar muito a partir desses estudos. Na semana que vem a gente fala sobre reconhecendo o fim, parte 2. Vamos aprofundar um pouquinho mais estas profecias escatológicas de nosso Senhor Jesus Cristo, com o propósito de dar alegria ao seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos ter uma palavra de oração? Papai, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, ela nos anima, ela também é poderosa para nos deixar vigilantes.
Ó Pai, é poderosa também para nos santificar. Santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, ó Deus. Faça com que esperemos nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, com o espírito correto, vigilantes, ó Deus, aguardando com expectativa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre preparados para esta vinda. Ó Deus, não nos deixa sermos pegos de surpresa como aqueles que não têm esperança. Guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos em Ti. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe muito você e a sua família.